Então, pessoal, bom dia. Vamos hoje dar continuidade ao nosso curso de cinesiologia e vamos hoje fazer a correção daqueles movimentos que a gente estudou, que eu pedi para vocês fazerem aquele trabalho da análise cinesiológica. Seria essa análise cinemática e também cinética, porque aqui nós estamos vendo, além da parte da descrição dos movimentos, nós estamos também descrevendo a questão dos músculos ou dos grupos musculares que estão trabalhando. Tiveram algumas dúvidas que em relação se você precisava de colocar os nomes dos músculos. Ainda não. Não precisa colocar o nome dos músculos. Os músculos a gente vai colocando à medida que a gente for estudando as articulações. Por enquanto, a gente não estudou nenhuma articulação. Aqui eu quero que vocês entendam, basicamente, é o funcionamento da contração concêntrica, da contração excêntrica, daqueles conceitos que a gente estudou na aula passada, né? Dos grupos musculares que estão envolvidos, no tipo de contração, se tem contrações isométricas, isotônicas, excêntricas ou concêntricas. Então, a gente não precisa se preocupar, por enquanto, em colocar nome nos músculos. A gente precisa, sim, de tentar entender aí as ações musculares, tentar entender a contração excêntrica, tentar entender aquele quadro que a gente viu de análise cinesiológica, tá? Não há necessidade da gente colocar aí o nome dos músculos ainda. Depois nós vamos ter o momento de fazer isso à medida que a gente for colocando cada uma das articulações, tá? Então, o primeiro exercício aí que eu vou corrigir seria esse exercício da elevação pélvica, né? Esse exercício aqui, ó. Tá? Então, o que está acontecendo aqui nesse exercício? O que eu gostaria que vocês entendessem até o momento? Primeiro, a gente sempre começa a descrever o movimento, fazer uma análise cinemática do movimento e cinética do início da fase concêntrica, tá? Então, o início da fase concêntrica é quando o indivíduo está lá embaixo. Então, aqui, esse ponto é o início da fase concêntrica. E aí, depois, ele vai fazer a fase excêntrica. Na fase concêntrica, nós temos a movimentação vencendo a gravidade. Na fase concêntrica, a gente tem tem aluno na sala de espera e mandaram a mensagem aqui. Aparentemente, deixa eu entrar aqui, peraí. Aparentemente, você vai ter uma fase excêntrica e a fase concêntrica, tá? Então, aí, a gente está vendo, então, o que está acontecendo. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, temos aqui, ó, o início da fase concêntrica e depois a fase excêntrica, tá? Então, fase excêntrica é quando a gente está descendo, quando eu estou voltando, tá? E quando eu estou subindo, a fase é o quê? Fase concêntrica, tá? Então, tem a fase concêntrica e a fase excêntrica. Excêntrica na hora que eu estou descendo, subindo na hora que eu estou fazendo a fase concêntrica. Tem algum microfone aberto aí, tá, gente? Fecha, por favor. Então, aqui eu tenho fase excêntrica, fase concêntrica, tá? Fase excêntrica, eu tenho a flexão do joelho e a flexão do quadril. Então, o joelho flexionou e o quadril também flexionou. A coluna manteve-se reta. A coluna se manteve reta. Então, para que a coluna se mantivesse reta, houve a necessidade de uma ativação dos músculos abdominais e dos eretores da espinha, em co-contração. Lembra daquela co-contração que a gente viu? Co-contração, agonista e antagonista se contraindo juntamente para manter a estabilidade da articulação. Então, é um exemplo aí em que você tem a contração isométrica do abdominal, você tem a contração isométrica dos eretores da espinha, o ilho costal, longíssimos, dos multífidos, tá, do espinhal, para manter essa nossa coluna estável. E aí você, então, vai fazer a movimentação acontecendo no quadril e acontecendo no joelho, tá? Então, fase, análise completa aqui, olha. Movimento de extensão do quadril, lembrando, sempre que a gente for descrever o movimento, descrever primeiro a fase concêntrica. Então, movimento de extensão do joelho e extensão do quadril, através de uma contração concêntrica dos músculos extensores do quadril e extensores do joelho, né? Depois nós vamos colocar
glúteo máximo, isquiosurais, quadríceps, né? Por enquanto, a gente vai falar só realmente os grupos musculares que estão trabalhando. Então, quais são os grupos musculares? Na fase concêntrica, glúteo máximo e quadríceps, né? Extensores do quadril e extensores do joelho. Não precisa colocar os nomes dos músculos. E aí você vai ter, nessa fase concêntrica, uma ação isométrica dos músculos responsáveis pela estabilidade do tronco, abdômen, eretores da espinha, tá? Então, essa seria a fase concêntrica desse exercício. Tá? Eu estou vencendo a gravidade. Né? Você tem, então, uma ativação do quadríceps, no caso, trabalhando no joelho, e uma ativação dos músculos glúteo máximo, isquiosurais. Não precisa citar agora. Então, nós temos a extensão do joelho através da contração dos extensores do joelho, e nós temos a extensão do quadril através da ação dos extensores do quadril. Não importa quais são por enquanto. Entenderam? Então, acabou a fase, então, fase concêntrica. E agora nós vamos começar a fase excêntrica. Eu estou fazendo os movimentos de flexão do quadril e flexão do joelho. Só que aí, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos ou dos mesmos grupos musculares que fizeram a contração concêntrica. Tá? Então, é uma movimentação, movimento de flexão do quadril e flexão do joelho, através de uma contração excêntrica dos extensores do quadril e dos extensores do joelho. Pronto, isso que eu queria que vocês fizessem, tá? Simplesmente isso. Não precisa citar os músculos por enquanto, não precisa de... Quero que vocês entendam exatamente essa questão da contração excêntrica e da contração concêntrica. Como que acontece aí esses nossos movimentos, tá certo? Então, repetindo a análise completa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Se alguém tiver dúvida, pode esclarecer a dúvida agora. Então, olha, análise completa. Antes de começar a contração concêntrica, eu estou fazendo um movimento de extensão do quadril e extensão do joelho, através da contração concêntrica dos extensores do quadril e dos extensores do joelho. O tornozelo praticamente não está mexendo, e eu tenho uma ação isométrica, uma co-contração dos músculos do abdômen e dos músculos eretores da espinha, em co-contração para que haja uma estabilidade do tronco. Se você tem um músculo abdominal mais fraco, você vai fazer isso, muitas vezes a lordose sua vai aumentar. Se você tem um músculo abdominal mais rígido do que a parte posterior, pode ser que você flexione a sua coluna. Todas as duas coisas não são interessantes. O objetivo do exercício é manter a lordose neutra, é manter uma neutralidade da lombar, tá certo? Então, fase concêntrica. Depois, analisando a continuação do exercício, na hora de descer, movimento de flexão do quadril, movimento de flexão do joelho, através da contração excêntrica dos mesmos músculos que ativaram-se na fase concêntrica. Os extensores do quadril e os extensores do joelho. Continua a manutenção da isometria dos eretores da espinha e dos músculos abdominais, oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal, transverso, aí tem vários, depois a gente vai estudar aí quais seriam esses músculos que estão atuando aí durante esse movimento. Tá? Ficou dúvida nesse aí, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer? Não? Professor, Não. professor, Estou ouvindo. Pode tá me falar. ouvindo? Estou ouvindo. Minha dúvida é o seguinte, aonde que eu vou colocar essa parte de co-contração isométrica? Ao final quando eu acabo de falar do quadril e do joelho, ou coloca no meio da frase? Coloca no final, né? Coloca a fase concêntrica, depois você coloca a fase excêntrica. Aí você coloca, está acontecendo também a contração, a co-contração dos músculos do abdômen o tempo todo, porque não muda, né? Na excêntrica e na concêntrica, os músculos aí da co-contração estão atuando o tempo todo. Então, você não precisa de colocar nas duas situações. Coloca no final, que durante todo o movimento, há uma co-contração dos músculos abdominais e dos eretores da espinha, ou dos extensores e flexores do tronco. Tá? Entendido? Tá bom, valeu. Beleza. Show de bola.
Tá, gente? Então, isso é um exemplo aí da análise que a gente vai fazer durante o curso. A gente vai aprender isso aí, vamos analisar, colocando o nome dos músculos, entendendo o funcionamento biomecânico das articulações, entendendo todas as características aí do movimento, tá? Então, esse é um que seria aí o nosso, esse exercício da extensão do quadril, né? Eu pedi para vocês analisarem. Eu pedi para vocês analisarem também o supino, né? Deixa eu achar o supino aqui. Eu pedi para vocês analisarem o supino no banco reto, né? Supino no banco reto. Ô, Ricardo, Oi, pois não. deixa eu te fazer só uma pergunta, duas perguntas aproveitando. Primeiro, qual que é essa plataforma que você utiliza para ver os exercícios? Certo. Chama iMuscle. Ah, legal. Será que depois você pode enviar para nós uma referência, o endereço? Vou colocar no... Esse é um programa que eu tenho no iPhone, né? Você pode comprar na Apple Store. É só você colocar Sim, na Apple Store, coloca iMuscle. tá, É um programa pago, né? Você tem que pagar por ele. Mas é bem interessante. tá. Não, Tem uns exercícios. mas me parece ser bem interessante. E aproveitando é o seguinte, eu fiquei com algumas dúvidas no exercício para enviar para o senhor, e eu estou tirando aqui agora e ainda vou enviar, tá? Sem problema, Se não. for, se for possível. Você Eu pode nunca corrigir, eu também tá? Se tiver alguma dúvida. então eu estou enviando para o senhor assim que acabar a aula aqui. Beleza, sem problema. Tranquilo aí, pessoal? Então, o segundo exercício que eu pedi para vocês analisarem cinesiologicamente é esse exercício aí do supino no banco reto, tá? Então, ele envolve aí a movimentação do cotovelo, a movimentação da escápula em algumas situações, né? E a movimentação do ombro, tá? Então, basicamente, o que está acontecendo aí? Olha, vamos lá, iniciar a nossa análise. Comecei da parte logo antes de começar a contração concêntrica. Então, é quando o braço está lá embaixo. Aí começa. Fiz a fase concêntrica, é excêntrica. Fiz a fase concêntrica, e agora eu vou fazer a excêntrica. Tá? Então, o que está acontecendo aí nesse caso? A hora que eu estou subindo, eu vou descrever a posição inicial do exercício, antes de começar a concêntrica. Então, o ombro está em abdução horizontal, esse movimento ele chama-se abdução horizontal. Então, o ombro está em abdução horizontal, certo? A minha escápula está em adução, em algumas situações pode acontecer isso, a escápula estar em adução, é até interessante isso para proteger um pouco o ombro. A escápula está aduzida e o cotovelo está fletido, tá? Então, movimento, né? Primeiro, antes de começar a fase concêntrica, descrevendo o movimento. A escápula está em adução, o ombro em abdução horizontal e o cotovelo fletido. Aí eu vou começar a fase concêntrica do exercício. Vou fazer o movimento de adução horizontal do ombro e o movimento de extensão do cotovelo. E, no caso, eu posso fazer também a abdução da escápula. Aí ele nem está fazendo, ele está mantendo a escápula parada. Mas eu posso também sair de uma adução para fazer uma abdução escapular, levar o ombro mais para cima. Tá? Então, eu vou ter acontecendo um movimento de adução horizontal do ombro, ele está realizado no plano horizontal, movimento de extensão do cotovelo, movimento de abdução da escápula. Então, isso seria a fase concêntrica do exercício, através da contração dos músculos adutores horizontais, dos extensores do cotovelo e dos abdutores da escápula. Depois nós vamos colocar esses músculos aí. Por enquanto, não precisa. Tá? Então, fase, descrição cinemática e cinética. Início do movimento. Movimento de abdução, um movimento de adução horizontal do ombro, extensão do cotovelo e abdução da escápula. Fase concêntrica. Tá? Através de uma contração concêntrica dos músculos adutores horizontais do ombro, extensores do cotovelo e abdutores da escápula. Tá? Fase, então, agora excêntrica. O que está acontecendo na fase excêntrica? Movimento de abdução horizontal do ombro, flexão do cotovelo e adução das escápulas, através de uma contração excêntrica dos mesmos grupos musculares que trabalharam na fase concêntrica.
Você não precisa repetir os músculos, porque já vai ser os músculos realmente que trabalharam na fase concêntrica do exercício. Tá? Então, repetindo, movimento de adução horizontal do ombro, extensão do cotovelo e abdução das escápulas através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que trabalharam durante a contração concêntrica. Adutores horizontais do ombro, os extensores do cotovelo e os abdutores da escápula. Certo, gente? Então, essa seria a análise completa desse exercício. Esse exercício, ele não tem a ação do abdômen, a ação das pernas, você está deitado, né? E pode haver aqui uma ação isométrica dos músculos flexores e extensores do punho, para manter o punho neutro. O punho, observem que o punho não está se movendo. Então, ali há uma ação isométrica, uma ação sinérgica, isométrica, dos extensores e flexores do punho, também em co-contração, para manter o punho neutro, para não haver nenhum tipo de movimentação no seu punho inadequado. Tá? Então, aí você tem a análise completa aí desse movimento, que seria o bench press, ou o supino no banco reto. Dúvidas, pessoal? Nesse exercício? Tranquilo? Então, ele é um movimento que o ombro dá essa possibilidade. Ele é um movimento realizado no plano transverso. Então, a gente chama de adução e abdução horizontal, ou no plano realizado no plano transverso. Tá? Diferente da abdução do ombro, que é o normal, que é feito no plano frontal. Aí você está fazendo uma abdução e uma adução do ombro, só que no plano horizontal, diferente do plano natural, que é o plano onde acontece a abdução, que é o plano frontal. Perfeito? Professor, Pois não. Pode deixa eu tirar uma dúvida. Pois não. Quando você fala que é no plano transverso, você leva em referência a barra, igual você a barra está indo de cima para baixo, né? Você olha a barra ou você olha a pessoa que está fazendo como referência? Eu olho a pessoa. Eu olho a pessoa. Eu olho como se a pessoa estivesse em pé, né? Fazendo um movimento no plano transverso. Entendeu? A pessoa, Assim, entendi. se ela estivesse em pé, ela estaria empurrando para frente, né? Aí estaria no plano transverso. Então, quando você olha, é o plano que está realizando o movimento. Independente da pessoa estar deitada, de barriga para baixo, de barriga para cima, você vai ver o plano que ela está fazendo o movimento. É porque tem alguns exercícios que enganam, parece que é em um, mas é em outro. Esse aí, você pensa na pessoa como se ela estivesse em pé. Você vê, tá? É aqui, né? Ó. Ela está fazendo o movimento aqui, nesse plano. Ó. Esse plano é o transverso. É igual eu fazendo um voador, um supino aqui, reto, né? Sentado. Esse plano vai continuar sendo o plano transverso, né? Tá certo? Professor, Oi. você falou que o supino, ele muitas vezes é realizado com a adução da escápula ou só fazendo a protração escapular. Então, parado mesmo, né? Uhum. Depende Isso. depende do Você músculo. falou que em adução, você consegue manter uma estabilidade maior do ombro. Você consegue proteger um pouco mais a parte anterior do ombro. Porque você, quando você aduz a escápula, diminui o slide anterior do ombro, né? O ombro vai menos para frente do que você quando está com a escápula em abdução. Então, você, quando está com a escápula muito abduzida e desce muito na contração excêntrica, tem um deslizamento anterior muito grande da cabeça do húmero. Isso pode machucar o tendão do bíceps, o tendão do subescapular que está ali na frente. Então, quando você aduz um pouco a escápula, você diminui essa anteriorização da cabeça do húmero. E aí você tem menos estresse na cápsula anterior, no tendão do bíceps e no tendão do subescapular que está ali na frente. Ah, entendi. Bacana. Valeu. Beleza. Tranquilo aí, pessoal? Vamos passar para outra análise aqui agora, tá? Também para vocês analisarem o exercício do agachamento, tá? Então, vamos achar um agachamento aqui, ó. Pode ser esse aqui mesmo. Deixa eu achar aqui. Então, aqui, ó, um agachamento, só que sumô, né, com a perna mais aberta, dá na mesma em termos aí da nossa musculatura mais importante, tá? Então, o que está acontecendo aí, gente? Vamos analisar. Primeira coisa, você tem uma
iniciação do movimento antes de começar a fase concêntrica, né? Então, analisando aí, olha, antes de começar a fase concêntrica, a pessoa está lá embaixo. E ela vai, então, fazer a fase concêntrica. Então, posição inicial, antes de começar a fase concêntrica. Joelho fletido, quadril fletido, tá? Observem que ele tem também um movimento no tornozelo. Tá? Então, antes de começar a fase concêntrica, o tornozelo dele se encontra em dorsiflexão. Então, ele tem uma dorsiflexão do tornozelo, uma flexão do joelho e uma flexão do quadril. Tá? Aí ele vai fazer movimento de flexão plantar do tornozelo, extensão do quadril, extensão do joelho. Tá? Então, ele trabalha a musculatura flexora plantar, que são o gastrocnêmio sóleo, o tríceps sural, trabalha a musculatura extensora do joelho e trabalha a musculatura extensora do quadril. Essas três musculaturas trabalhando de maneira concêntrica. Estou vencendo a gravidade. Beleza? Então, você tem... Observe que o tornozelo dele móvel, ó, ele estava em dorsiflexão, passa a flexão plantar. A tíbia dele vai para trás, né? A tíbia vai para trás. Então, é o movimento de flexão plantar. O joelho que estava fletido passa a ficar estendido. E o quadril que estava fletido passa a ficar estendido. Tá? Ao mesmo tempo, você tem uma inclinação anterior do tronco, né? Que vai, então, exigir uma ativação dos músculos eretores da espinha, que vai exigir ativação isométrica dos eretores da espinha. E, ao mesmo tempo, à medida que você ativa os eretores da espinha, você também ativa os seus músculos abdominais em co-contração para estabilizar a coluna. Então, aí tem ação isométrica dos eretores da espinha e dos abdominais. Aí vem o oblíquo, transverso, reto, né? Todos aqueles músculos que a gente ainda vai estudar, certo? Então, seria essa isometria do tronco, tá? Ó. Na realidade, você está fazendo uma movimentação, uma inclinação anterior do tronco. Mas, na realidade, o que está acontecendo é uma ação isométrica mesmo, né? Você está com o tronco reto, em isometria, e aí fazendo o movimento, então, com o abdômen e o eretor da espinha. Tá? Na hora de você descer, então, que é a fase excêntrica, você teria um movimento de flexão do quadril e flexão do joelho e dorsiflexão do tornozelo, através da contração excêntrica dos mesmos grupos musculares que trabalharam. Tá, gente? Então, aí você tem a dorsiflexão do tornozelo, a flexão do joelho e a flexão do quadril, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica. Os flexores plantares, os músculos extensores do joelho e os músculos extensores do quadril. Variando aí as posições dos segmentos, variando a posição da barra, aí tem modificação na ação muscular. Mas nesse exemplo aí a gente percebeu essa ativação desses músculos aí que a gente falou com vocês. Obviamente, dependendo da maneira que a pessoa agacha, tem outros movimentos acontecendo, mas basicamente é o movimento que acontece aí no nosso quadril, joelho e tornozelo, e tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica, você tem uma ação isométrica dos eretores da espinha. Por isso, esse exercício, além de trabalhar as pernas, ele trabalha também o abdômen, né? Se a pessoa está estabilizando bem, se ela está mantendo um bom grau de ativação muscular, essa pessoa, então, ela vai estar estabilizando também a coluna com a ação potente dos músculos abdominais, e aí você vai ter um trabalho também sobre os músculos do abdômen. Aqui também, nessa posição, como ele está segurando a barra, você tem também uma ação isométrica dos músculos rotadores externos do ombro e dos músculos adutores da escápula. Você também trabalha essa musculatura adutora da escápula e rotador externo do ombro, infraespinhoso, redondo menor, deltoide posterior, estão trabalhando, como também o romboide e o trapézio, fibras médias e o elevador da escápula na isometria, mantendo o ombro em rotação externa e a escápula aduzida
para poder sustentar melhor o peso. Então, esse exercício trabalha também os músculos do ombro indiretamente, principalmente os posteriores, no caso, romboide, trapézio, elevador da escápula e os rotadores externos do ombro, que são, não precisa colocar agora, mas são o infraespinhoso, redondo menor e deltoide posterior. Dúvidas, pessoal? Nessa análise? Da escápula que você falou, foi adutores ou abdutores da escápula? Adutor, a escápula está fechada, né? Para você fazer a rotação externa e manter a barra lá atrás, a sua escápula tem que estar aduzida, ela tem que estar fechada, entendeu? Então, aí você tem uma ação isométrica dos adutores da escápula, que são romboide, trapézio, das médias, o elevador da escápula. E também tem uma ação para manter a rotação externa do seu ombro, que é a ação do infraespinhoso e redondo menor, atuando aí na manutenção da posição estática ali do nosso ombro, para você poder fazer o exercício com a barra. Entendido, gente? Se você modificar a posição da tíbia, você tem maior pressão em cima da patela, né? Quanto mais você joga o seu joelho para frente, mais força de compressão na patela você vai ter. Quanto mais você joga o joelho para trás, mais alavanca, né, para o quadril trabalhar, certo? Então, aí são variações da carga em cima do joelho, à medida que você modifica essa posição de dorsiflexão do seu tornozelo. Bom? Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Tranquilo? Então, são os 3 exercícios que eu pedi para vocês analisarem, né? Dessa ação cinesiológica aí, na fase concêntrica e na fase excêntrica, tá? Então, ó, vamos pegar esse exercício aqui, ó. Né? Uma remada aí, em pé, né? Ó. Então, o que está acontecendo, pessoal? Olha, antes de começar a fase concêntrica, eu estou com o ombro fletido, cotovelo estendido, né? E a escápula em abdução e rotação superior. A gente vai ver esses movimentos da escápula depois, não precisa preocupar, não. Quando o braço está lá em cima, a escápula rodou superiormente. Cotovelo estendido, ombro fletido. E eu vou começar, então, a fase concêntrica. Movimento de extensão do ombro e rotação inferior da escápula. E o cotovelo mantém-se em isometria, juntamente com os extensores e flexores do punho. Tá? Fase concêntrica. Depois, na hora que eu estou voltando, o movimento é o movimento de flexão do ombro através de uma contração excêntrica, tá? Dos músculos que fizeram a extensão. Entendeu? Então, ó, fase concêntrica, extensão do ombro, rotação inferior da escápula. Fase concêntrica, isso acontece. Quando eu estou fazendo agora a frenagem do movimento, que o peso está me puxando, eu tenho um movimento de flexão do ombro, mas os músculos que estão trabalhando são os músculos que fazem a extensão do ombro. Grande dorsal, redondo maior, tríceps, porção longa, deltoide posterior. Tá? Por quê? É excêntrico. Estou freando para não soltar o braço de uma vez. O movimento é flexão, mas a ação muscular que está acontecendo ali é uma ação muscular o quê? Excêntrica, em que você tem essa frenagem do movimento. E, ao mesmo tempo, eu tenho contrações isométricas dos músculos do tronco, do abdômen, né, para manter o tronco reto, estável, para que você possa transmitir força do ombro para o implemento. Tá certo, gente? Então, aí você vai ter, na hora de descer, o movimento de extensão do ombro e rotação inferior da escápula. Na hora que eu subo, movimento de flexão do ombro, rotação superior da escápula. Essa rotação superior da escápula, ela acontece através de uma contração excêntrica dos rotadores inferiores. Romboide, trapézio, elevador da escápula, vão soltando a escápula direitinho, lentamente, para você poder subir o braço. Você não solta de uma vez, você vai freando. Se você soltar de uma vez, aí não tem contração muscular. Mas se você for soltando devagar, durante a contração excêntrica,
Os extensores do ombro estão se contraindo excentricamente. Os rotadores inferiores da escápula estão se contraindo excentricamente, para soltar lentamente o peso, chegando até no final. Entendido, gente? Dúvida nesse aí? Não. Né? Então, você tem uma ação importante aí de estabilidade dos ombros através da contração de vários grupos musculares aí atuando para estabilizar, para poder proporcionar aí movimentos na escápula. Tem também uma certa ativação dos eretores da espinha, né? Tem ativação do abdômen. Todos esses músculos vão estar isometricamente estabilizando o ombro, né? Você tem a ação também do peitoral maior. O peitoral maior, ele é um músculo extensor do ombro, principalmente a sua porção external. Então, tá trabalhando. Depois nós vamos estudar isso aí, não preocupa não. Quero que vocês entendam somente a questão relacionada com o nome dos músculos, a fase concêntrica, a fase excêntrica, os grupos musculares. Vocês não precisam se preocupar ainda em colocar nome para os músculos e também em determinados movimentos, que são movimentos que a gente vai estudar ainda, como, por exemplo, a rotação superior da escápula, a rotação inferior da escápula. São movimentos aí bastante importantes aí para a gente entender. Tranquilo, gente? E tem também a ação isométrica dos extensores do cotovelo e dos extensores do punho, mantendo a nossa escápula estável, mantendo a escápula estabilizada e mantendo o cotovelo estabilizado, mantendo o punho estabilizado. Né? O tríceps está contraindo, as duas porções, porção medial e lateral, isométrico, e a porção longa do tríceps concêntrica na subida, na descida, e excêntrica na descida. Depois nós vamos entrar em detalhes nessas porções aí do tríceps. Professor. Não. Pode falar. Professor, eu poderia falar que também tem a contração isométrica dos flexores de tronco, Sim. e extensores de tronco para se manter na posição, ou eu falo contração isométrica ou eu falo co-contração, ou dá na mesma? No caso aí, a co-contração é através de contrações isométricas. E também a gente pode falar que tem co-contração da perna, né, gente? Ó, ele está aqui mantendo o quadríceps dele, o isquiotibial, trabalhado para ter estabilidade também. Então, tem contração isométrica do gastrocnêmio, tem contração isométrica do quadríceps, dos extensores do quadril, para manter o corpo dele todo durinho. Toda em contração isométrica para fixar aquele tronco, fixar as pernas e o movimento acontecer somente no ombro, que é o objetivo do exercício. Se a pessoa não tiver força de quadríceps, de isco, ela não dá conta desse exercício. Ela vai para frente, né? O peso está puxando ela para frente. Então, ela está mantendo toda uma contração isométrica do quadril para manter estável. E também da panturrilha, né? Principalmente o gastrocnêmio e o sólio aqui, ó. Eles estão contraindo porque a pessoa está tendendo a ir para frente. E ela está tendo que fazer força para manter-se isometricamente com os extensores e também, no caso, com o quadríceps e com o isco sural, para que mantenha a co-contração. Beleza, obrigada. Valeu. Professor, Oi. o pé de trás dele tá diferente, o pé direito, no caso aí, tá diferente. Isso entra na análise também ou é só, tipo, execução? O pé direito dele está em flexão plantar, né? Isométrica também dos flexores plantares. É para ele ter mais sustentação, né? Ele ter mais estabilidade. Ele contrai, ele coloca o pé para trás e faz a isometria também do gastrocnêmio, do sólio, do plantar, que são os músculos que vão fazer a flexão plantar. Observe que ele está em flexão plantar, né? Então, tem uma ação isométrica ali dos flexores plantares para equilibrar o corpo, né? Para ter uma maior sustentação, uma maior estabilidade corporal. Então, tem isometria também e equilíbrio ali dos músculos flexores plantares. Isometria também. Isometria. Então, mas aí, durante a análise, eu vou ter que analisar, tipo, a perna esquerda separada da direita ou... Quando a gente for analisar, assim, para a prova, essa coisa, eu pergunto só o que está mexendo. Tá? Só o que entendi. Tá parado, só para vocês entenderem que tem ação também da perna e tal, mas na hora da prova que eu vou cobrar de vocês, vou cobrar só o que está mexendo. No caso aí seria o movimento da escápula, o movimento do húmero, né? O resto é isometria. A gente já sabe, mas eu quero que vocês saibam que tem isometria. Mas não vou cobrar de vocês esses detalhes assim de isometria de cada partezinha do corpo, não. Só o que está mexendo. Tá? Entendi, valeu. Beleza. Então, pessoal, é isso, tá? Essa aula de hoje, essa correção dos exercícios, aí vocês
podem fazer, nós vamos fazendo essas análises aí durante todo o nosso curso, durante todo o nosso desenvolvimento aí, a gente vai colocando agora o nome dos músculos, tá? Próxima aula a gente vai estudar os músculos do ombro, exatamente essas movimentações, rotação superior, rotação inferior, tudo que a gente vai denominar aí com o nome dos músculos, é uma aula bem pesada, tá? E aí a gente se encontra na próxima quinta-feira, a aula também vai ser síncrona, tá bom? Eu vou encontrar com vocês. E esse material vai estar lá no YouTube na aula, aula Cinesiologia da manhã, 2000 segundo semestre, tá bom? Quem quiser tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa que não tenha ficado muito claro, pode perguntar agora ou rever a aula para entender os conceitos aí, que são conceitos muito importantes, gente. São conceitos que vão seguir a gente durante todo o curso aí, o excêntrico, o concêntrico. Quem não entender isso agora, depois vai complicando bastante. Então, procure entender, procurem visualizar a coisa da contração excêntrica, a coisa da contração concêntrica, da isometria, né? Dessas ações sinérgicas aí que acontecem, para que a gente possa depois poder progredir no curso com outros conhecimentos, com outros conteúdos. Tá bom, pessoal? Então, beleza. ó, então. Vou interromper. Próxima aula a gente continua, e será a aula sobre o ombro. Nós já vamos começar a estudar a articulação do ombro já, com toda a cinemática e a cinética dela. Tá bom, pessoal? Tá, Professor. Pois não. Pode falar. Aqui é o Horácio, tudo bem? Oi? Aqui é o Horácio, tudo bem? Horácio, beleza, Horácio. Tudo bem. Tranquilão. Aqui, eu queria saber, Ah, eu não assisti a última aula. Tem certo. alguma outra forma de comunicação para além do Zoom? Eu tinha... Além do Zoom e Moodle? Eu tinha pedido para vocês... Tem um grupo nosso do WhatsApp. O coordenador. Ah, sim. Vocês podem pedir para entrar aí no grupo da sala, tá? Que aí tem um grupo do WhatsApp. Viu? Ok, Tá bom, Horácio? ok. Obrigado. Beleza. Pedi ao pessoal para te incluir aí no grupo. Tá bom? Beleza. Jóia, então. Então, eu vou encerrar agora, tá, pessoal? E próxima semana, 9h30, estamos aí de novo. Vou mandar o link para vocês pelo Zoom. Obrigado. Obrigado, professor. Boa semana. Até mais. Obrigada, Valeu, professor. Boa professor. semana. Obrigado. Tchau, tchau.